A bolinha de leite bebeu tudo sozinha em uma refeição, 2 toneladas de leite, e foi abandonada por seus pais em um campo de treinamento cheio de monstros. Todos pensavam que ela estava morta. Sem saber, o feroz leão coração corrompido, ao vê-la, jogou-se no chão pedindo carinho. O orgulhoso lobo vermelho do vento estava disposto a ser sua montaria. A temida árvore carnívora até se ofereceu para construir uma casa na árvore para ela. No entanto, neste momento, Nambon não sabia nada sobre o campo de treinamento. Ela caminhava por um caminho desolado com sua mochila. De repente, ouviu um som estranho vindo dos arbustos. Era um cachorrinho ferido apoiado ali. Um par de olhos verdes a olhavam com cautela. Nambon olhou para o ferimento sangrante na cintura do cachorrinho. Imediatamente sentiu uma profunda compaixão. Cachorrinho, não se mexa. Nambon vai te ajudar. Ela deu um passo à frente e acariciou o dorso do filhote. Depois se virou e correu para a floresta. O cachorrinho fez grande esforço para morder a mão de Nambon. Mas, para sua surpresa, mordeu o ar. Não. O que este humanozinho quer fazer afinal? Ele soltou alguns gemidos fracos. Quando Nambon voltou correndo com um punhado de ervas. O cachorrinho tinha apenas um sopro fraco. Nambon usou uma pedra para amassar a erva. Depois aplicou a pasta de erva na parte ferida da cintura do cachorrinho. Ao terminar tudo isso, Nambon começou a se sentir um pouco sonolenta. Simplesmente sentou-se no chão. Adormeceu ao lado do filhote. Na manhã seguinte, Nambon foi acordada por uma rajada de ar quente. Confusa, abriu os olhos. Encontrou um par de olhos animais verdes que irradiavam violência. Nambon se espreguiçou um pouco. Bom dia, cachorrinho. Feng Shila não se mexeu. Seus dentes são venenosos. Um pouco de força poderia quebrar o pescoço do filhote. Mas ele sente que não deveria morder. Nambon não sabia do dilema do cachorrinho. Nambon esticou o corpo preguiçosamente. Depois bateu palmas feliz. Que ótimo! Sua ferida não sangra mais. Nambon é incrível, não é? Feng Shilang ficou atônito. Foi então que percebeu que havia recuperado a capacidade de se mover. Nambon simplesmente abriu sua pequena mochila. Tirou 2 garrafas de um líquido nutritivo com sabor de melão. Você deve repor nutrientes se estiver ferido. Nambon te dá uma garrafa. Um cheiro doce sai da garrafa. O lobo vermelho do vento imediatamente foi lamber ansiosamente. Nambon franziu o pequeno rosto. Olhou ao redor, um pouco confusa. Ela estava neste planeta pela primeira vez. Antes de vir, seu pai, o alcaide, lhe entregou uma nota. Dizia que sua família morava no endereço escrito acima. Mas ela, confusa, acabou caminhando até a base de uma montanha desolada. Será que realmente alguém mora aqui? Mas ao ver que o lobo escarlate do vento já estava satisfeito, Nambon não pensou mais. Mexendo seu pequeno traseiro, levantou-se. Vamos, cachorrinho. Vou te ajudar a encontrar sua mãe primeiro. Você consegue farejar a direção da sua mãe? Feng Shilan latiu em uma direção. Nambon levantou a cabeça. E descobriu que não muito longe havia uma cerca alta. Sua mãe está dentro? Então, vamos. O humano e o lobo se aproximaram rapidamente da cerca. Depois entraram por um buraco quebrado. Naquele momento, na selva, de repente ouviu-se um raiz. Uma videira devoradora de homens se estendeu desde a floresta. Arrastou uma criança inconsciente para as profundezas da selva. Os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo do campo de treinamento mortal explodiram. Os organizadores não vão fazer nada? Corra e salve o Major Eling. O de cima. Uma videira de árvore carnívora se estendeu desde a floresta. Mas ele não apertou o botão de sair da competição. Segundo as regras, a oficialidade não pode interferir. Se a pessoa já desmaiou, como vai apertar o botão? No novo salão central da capital, o marechal do império parecia pálido. A esposa do marechal já havia explodido em lágrimas. Mas só podia ver seu filho morrer na floresta do diabo. Naquele momento, de repente, uma voz infantil suave e terna surgiu da tela. Cachorrinho. Vê? Há alguém aí? De repente, uma menina de 3 ou 4 anos saiu da floresta. A internet explodiu instantaneamente. Uau! Por que vi uma criança no campo de treinamento? É um participante? Mas não se supõe que os participantes devem ter pelo menos 18 anos? Não importa de onde esse garoto veio. Todos, corram rápido. Depois de devorar o Major Eling, a árvore devoradora de homens virá te comer. Num instante, o público começou a mencionar desesperadamente os organizadores. Enquanto os comentários enchiam a tela.
Nambon já havia corrido rapidamente em direção a um objeto marrom. Ela se inclinou para olhar mais de perto. Descobriram que era um jovem humano coberto de sangue da cabeça aos pés. Ramos densos cobriam seu corpo como palha. Eles preenchiam o corpo do jovem. Nambon nunca tinha visto uma situação assim. Mas, instintivamente, sentiu que deveria remover esses ramos primeiro. Então estendeu sua pequena mão e agarrou um ramo. Começou a puxar seriamente, como se estivesse arrancando um rabanete. Irmã, você percebeu? Se não tirar, ele não morrerá mais devagar? Se você tirar, o sangue dele vai jorrar. Não será que ele morrerá mais rápido? O que exatamente o Major Yeling fez de errado? Ainda não foi absorvido até a morte pela planta carnívora. Deixe-me fazer você sofrer até morrer. Minha pressão subiu. De onde saiu esse garoto travesso? Nambon não sabe que muitos estão a insultando. Simplesmente se concentrou em remover todos os ramos. Não prestou atenção de forma alguma. Pequenos ramos se aproximavam lentamente de seus pés. Logo, os ramos sobre o jovem foram limpos. Nambon finalmente respirou aliviada. Então se virou e pegou um monte de ervas de sua mochila. Isso é o que ela pisou no caminho. Planeja usá-las para curar o cachorrinho. Enquanto ela se virava, o ramo carnívoro que já havia chegado até seu calcanhar, de repente recuou. Então, surpreendentemente, voltou para debaixo da árvore mãe. Ao ver Nambon pegando a erva, o lobo vermelho do vento, por costume, caminhou até ali, arrastando o rabo e abaixando o corpo com destreza, esperando que a cria humana trocasse as bandagens. Desta vez não é você. É este irmão mais velho. Nambon acariciou a cabeça do cachorrinho. Empurre-o suavemente para o lado. Feng Xilan de repente se sentiu infeliz. Aproveitou que Nambon se virou para organizar as ervas. Pisou na cabeça do jovem que estava no chão. Meu Deus! O que o Major Yeling deve ter feito com alguém? Até os lobos o perseguem. Este lobo me parece familiar. Ai, meu Deus! Não é o líder daquela matilha de lobos vermelhos do vento de ontem? Não o esfaquearam? O avô Rai ainda pode estar vivo. Ainda está com essa menina pequena? Ouvi dizer que as feras têm o hábito de criar e armazenar comida. Será que essa menina pequena é a comida armazenada? Agora o Major Yeling também se tornou comida de reserva. O que essa menina está passando no Major Yeling? Isso não poderia contaminar os ferimentos? O público já assumiu que o Major Yeling está decidido. Naquele momento, Nambon também inclinou a cabeça, olhando para o rosto extremamente pálido do jovem. Cachorrinho, quando você acha que poderá acordar? Feng Xilan não entendia as palavras deste humano. Apenas estava alerta, movendo-se ao redor da menina. E o Anton observa atentamente os ramos ao redor. Cachorrinho, venha aqui e sente-se. Você não está cansado depois de caminhar tanto? Nambon estendeu sua mão pequena e arrastou o lobo vermelho para perto dela. O lobo escarlate do vento tinha uma expressão de desgosto. Ao redor há perigos. Não pode ficar sentado. Naquele momento, Nambon pegou um tubo de líquido nutritivo de sua mochila. Feng Xilan imediatamente se iluminou. O grande rabo atrás de seu traseiro não pôde deixar de se mover um pouco. Nambon derramou um terço para alimentar o cachorrinho. Depois se aproximou do jovem que estava deitado no chão. Segurou sua cabeça. Aproximou novamente a garrafa. Feng Xilan viu isso e uivou. Imediatamente se recusou a continuar. Esticou o pescoço para tentar roubar o líquido nutritivo. Nambon não teve escolha. Então se virou e levantou seu pequeno traseiro para afastar o cachorrinho. Então aproveitou a oportunidade para dar o líquido nutritivo ao jovem ferido. Quando Feng Xilan foi pelo outro lado para impedir, Nambon já havia terminado de alimentar. Ela bebeu a última porção do líquido nutritivo. Depois seu rosto preocupado se franziu. Só resta uma garrafa de solução nutritiva na minha bolsa. Cachorrinho. No máximo aguentará até a noite. Vamos ficar com o estômago vazio. Então, Nambon se virou e olhou para o jovem que dormia profundamente. Este irmão mais velho ainda não acordou. Também não podemos ir embora. Depois de suspirar por um tempo, Nambon só pôde arregaçar as mangas e trabalhar. Ela recolheu algumas folhas secas e galhos mortos. Então levantou a cabeça e olhou para a enorme árvore carnívora. Finalmente encontrou um lugar mais baixo. Começou a escalar, movendo as pernas. Oh, meu Deus! O que ela está fazendo? Não é isso carne servida em bandeja? Parece que ela tem medo de que a árvore carnívora passe fome. Agora estamos acabados. Eu esperava que esta menina fosse uma oportunidade. Talvez realmente possamos salvar o irmão Yeling. Afinal,
Eu estava pensando demais. As críticas online estão ficando cada vez mais fortes. Alguns internautas de bom coração apenas reduziram a tela da transmissão ao vivo. Não consigo suportar ver um filhote tão pequeno. A imagem de ser atravessado e drenado por uma árvore carnívora. Neste momento, Nambon já tinha subido ao primeiro galho baixo da árvore carnívora. O lobo escarlate do vento rosnava ansiosamente lá embaixo. Depois de hesitar por um tempo, finalmente superou seu medo da árvore carnívora. Correu para cima e mordeu a roupa de Nambon. A puxou para trás. Ei, 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 cachorrinho, não faça barulho. Estou subindo na árvore. É muito perigoso. Nambon quase escorregou de bunda. Felizmente, segurou-se firmemente ao galho e não caiu. Feng Xilan continuou procurando, apesar de tudo. No entanto, no momento seguinte, ele de repente estremeceu. Instintivamente percebeu que o perigo se aproximava. No segundo seguinte, uma videira fina disparou. Imediatamente envolveu a parte traseira direita da perna do lobo vermelho. O lobo vermelho imediatamente soltou a boca. Virou a cabeça e começou a morder furiosamente a videira. Só um momento. Nambon subiu ao topo do galho. Está bem, cachorrinho. Vou descer imediatamente. Ela falou com desgosto. Ao mesmo tempo, tirou um frasco vazio de líquido nutritivo. Então cuidadosamente recolheu o orvalho que caía das folhas. O líquido nutritivo está acabando. Pelo menos ferva um pouco de água. O orvalho em uma folha é muito limitado. Enquanto Nambon olhava ao redor, para ver se havia outro lugar onde pudesse coletar água. Algumas folhas no galho começaram a se mover de repente. Então, gotas de orvalho começaram a cair uma a uma. O orvalho começou a cair incessantemente no pequeno tubo. Será que o vento está soprando? Nambon abriu muito os olhos. No entanto, não sentia vento. O pequeno tubo logo se encheu de água. Nambon rapidamente tampou o tubo. Depois de colocá-lo no bolso e fechar o zíper da jaqueta, tirou outra garrafa vazia. Assim que estendeu a mão para frente, ouviu novamente o som das folhas se movendo. Imediatamente depois, gotas de seiva voltaram a pingar em seu tubo. Logo o segundo tubo também se encheu. Nambon estava extremamente feliz. Os olhos escuros se curvaram como uma lua. Ela agradeceu de todo o coração. Obrigado, senhor árvore. A árvore carnívora parecia responder à menina. De nada. Os comentários na rede estelar ficaram em branco por um segundo ao ver esta cena. Depois, foram todas vozes de espanto. O que está acontecendo? Por que a árvore carnívora não? É esta mesma que triturou mais de 80 competidores? Você quer dizer a árvore devoradora de homens que foi triturada até virar lama? Enchi 2 tubos com água. Nambon deslizou lentamente pelo tronco da árvore. O lobo vermelho do vento rapidamente foi e mordeu-a pelo pescoço. Levar as pessoas para um lugar distante da árvore carnívora. Nambon foi surpreendida pelo vento e levantou-se. Quando caiu no chão, ainda estava atordoada. Ela olhou fixamente para o cachorrinho que lambia seu cabelo. O lobo do vento deixa seu cheiro no cabelo da menina. Também queria lamber seu rosto pelado. Nambon rapidamente o empurrou. Cachorro fedido! Nem escovou os dentes. Nambon se levantou rapidamente. A alguns passos do filhote, limpou a saliva do rosto com a manga. Depois abraçou a cabeça do cachorrinho e acariciou o pelo. Já entendi. Os cachorrinhos não sabem escalar árvores. Viu que eu subi em uma árvore? Você pensou que eu poderia estar em perigo? Não acontece nada. O avô árvore vai cuidar de mim. A propósito, peguei um pouco de orvalho. Quer beber água? Nambon tirou o frasco e derramou um pouco de água na palma da mão. Feng Xilan cheirou. Não é um líquido nutritivo. Fez um ninho para ele e seu cachorrinho. Na verdade, já estava com sede há algum tempo. Depois, Nambon procurou várias folhas gigantes de bananeira. Fez um ninho para si mesmo e para o cachorrinho. Também foi buscar mais ervas para estancar o sangue. Depois de trocar o remédio do cachorrinho, também foi verificar o irmão sangue, Zushi. Esteve ocupado o tempo todo até a tarde. Nambon procurou um lugar onde o sol brilhasse forte. Pegou um tubo de líquido nutritivo vazio. Apontou o tubo de vidro para o sol. Colocou um pouco de erva seca sob o tubo. No instante em que apareceu uma chama, a floresta devoradora de homens parecia ter ganhado vida. Um galho de videira arranhou o chão. Emitiu um som crocante. As folhas densas no topo das árvores estalavam com força. O lobo vermelho uivou e mostrou os dentes para toda a floresta. Seu pelo macio se arrepiou. Seu corpo estava totalmente tenso. Mas naquele momento, uma voz suave e doce de menina soou de repente.
Há um passarinho. Nambon olhou para os pássaros com olhos brilhantes. Quase no mesmo instante em que a menina se virou, os galhos e as videiras de repente ficaram imóveis. As folhas de repente ficaram secas e calmas. A violenta árvore devoradora de homens se tornou gentil e acolhedora. Nambon se levantou do chão apoiando-se nos joelhos pequenos. Acariciou a cabeça peluda do cachorrinho. Olha, cachorrinho! Ali está o pequeno Ui. Mas o cachorrinho continuava mostrando os dentes para o chão. Nambon se agachou para olhar à frente junto com o cachorrinho. O tronco era capaz de levantar instantaneamente alguém com mais de 100 quilos. Adultos enrolados se tornam barro. Foi assim que a menina o pegou. Descansa suavemente na palma da menina, como uma das videiras mais comuns à beira da estrada. Nambon soltou uma risadinha. Ha ha ha! Cachorrinho! Achou que era uma cobra? Não é! Não tenha medo. É apenas uma videira. Nambon deixou a videira cair. Depois acariciou o pelo tenso do cachorrinho e suspirou. Sem a mãe por perto. Os animais pequenos costumam ser mais tímidos. Não importa. Nambon vai te proteger. A menina deu um beijo no cachorrinho. Justo estava pensando em acariciar suas orelhas peludas. Mas de repente ouviu um som fraco. Nambon virou a cabeça para a direita. E viu seu irmão desmaiado no chão, ensopado de sangue. De repente se moveu. Nambon correu rapidamente para lá com passos ligeiros. Abaixou-se e chamou suavemente. Irmão mais velho. Irmão mais velho, está bem? A garganta seca da pessoa mal emitia som. Apenas movia os lábios com dificuldade. Está doendo? Ou está com fome? Por que não bebe um pouco de água primeiro? Nambon pegou uma mangueira. Com muito cuidado, deu água ao jovem. Com o líquido úmido. Os lábios pálidos do garoto finalmente se moveram. Depois, seus olhos fechados se abriram lentamente. No segundo seguinte, o jovem viu um par de olhos escuros e brilhantes. Olhos de tom claro, como água de riacho, levemente curvados. E um pequeno rosto sorridente como uma flor. Era uma menina de aproximadamente 3 ou 4 anos. E Eling raramente via crianças tão pequenas. Este ano acabou de completar 100 anos. Recentemente atingiu a maioridade. Ainda está longe da idade de casar e ter filhos. Esse tipo de criança, como um mochi, é impossível existir na família Ye. Não é possível que um novato apareça no campo de treinamento mortal. E Eling lembrava vagamente de algumas coisas. Ele teve um conflito com outras pessoas no ponto de suprimento da Montanha de Fogo. Depois de deixar gravemente feridos 2 competidores, fugiu para a selva interior com metade dos suprimentos. E Eling sabia que havia um ponto de suprimentos perto da floresta canibal que ninguém havia se aproximado. E nesse ponto de suprimentos deveriam haver medicamentos para curar feridas. Precisava obter o remédio para aliviar suas feridas. Mas subestimou sua própria força. Caiu na grama fora da floresta canibal. No último momento antes de perder completamente a consciência. E Eling não pressionou o botão de saída. Ele é um soldado. Ele pode ir no campo de batalha. Mas não pode agir como um soldado. Fechou os olhos desesperadamente. Pensava que nunca mais acordaria. Mas, surpreendentemente, ele acordou. Ao acordar, o que viu foi um gergelim. A menina um pouco mais velha. Não há como uma criança tão pequena aparecer no campo de treinamento. Onde é isto? Por que estou aqui? Foi o pai dele quem usou seu poder para tirá-lo daqui? A respiração de Eling acelerou. Sentiu vergonha e raiva de seus próprios pensamentos. Irmão mais velho. Você se sente mal? Nambon viu que este irmão mais velho, de fato, tinha chorado de dor. Rapidamente tirou a última garrafa de nutrientes de sua mochila. Coma isto. Você vai se sentir melhor depois de comer. Nambon, com dor, abriu a tampa do líquido nutritivo. Esta última garrafa de líquido nutritivo. Nambon não tinha intenção de bebê-la. Mas este irmão mais velho já estava chorando. Nambon nunca tinha visto uma criança chorar. Supôs que o irmão mais velho devia estar muito, muito mal. Então não havia outra opção. Nambon só pôde cerrar os dentes. Deu suas últimas economias a este irmão mais velho. Quando Nambon dava o líquido nutritivo ao irmão mais velho, sentiu um olhar frio e arrepiante ao seu lado. Não precisa olhar para saber. É um cachorrinho. Nambon se virou radiante para explicar ao cachorrinho. Ainda sobrou um pouco para você. Está bem? O grande chora muito. O pequeno é muito guloso. Nambon estava muito preocupado. Sentia que era realmente difícil sustentar esta família. A doce fragrância de energia rodeou as pontas de seus dentes. E Eling foi forçado a beber um tubo de líquido nutritivo.
Um gosto estranho. Não era como os outros líquidos nutritivos de alta qualidade no mercado. Este é mais doce. A energia dentro parecia ainda mais abundante. No momento de beber, Yeling sentiu seus membros dormentes começarem a ganhar vida. Seus olhos desfocados voltaram a olhar para a menina à sua frente. Depois que a menina lhe deu uma garrafa de líquido nutritivo, derramou o pouco de líquido nutritivo que restava em sua palma. Depois o estendeu para trás. Então, um enorme lobo vermelho do vento caminhou calmamente em direção a ela, lambendo o líquido da palma da menina. Ao mesmo tempo, seus olhos verdes de fera se levantaram de forma sinistra. Ele fixou o olhar em Yeling. As sobrancelhas bonitas de Yeling se franziram inconscientemente. Ao mesmo tempo, ele olhou ao redor. Queria ver claramente onde estava. Agora que seu pai o resgatou da areia. Porque ainda estava deitado no chão. E até que viu o que estava sobre sua cabeça. Aquela árvore carnívora de tamanho aterrador. As pupilas de Yeling se dilataram instantaneamente. Ele ainda estava no campo de treinamento mortal. Não foi resgatado por seu pai. Realmente devorou tudo. A voz impotente da garotinha ecoou. Yeling olhou para a menina em choque. Nambon percebeu seu olhar. Virou a cabeça e perguntou suavemente com um sorriso. Irmão mais velho. Você se sente melhor agora? Yeling finalmente falou com voz rouca e difícil. Quem é você? Sou Nambon. A menina sorriu boba. Depois abaixou a cabeça e começou a examinar os ferimentos do irmão mais velho. Irmão mais velho. Você tem 2 feridas nas costas. Não consigo aplicar remédio. Quando acordar, vire-se. Eu ajudei você a passar o remédio nas costas. Essa menina tem um unguento curativo. Não é de se admirar que ele pôde ser salvo e acordar. Embora em seu coração ainda houvesse muitas perguntas. A vida estava em jogo. Yeling continuou observando os movimentos da menina. Primeiro olhou para seu corpo. Então viu um monte de pasta de cor estranha. Não entendeu o que era aquilo. Mas logo percebeu. Viu a menina tirar um pouco de erva de sua mochila. Depois colocá-la sobre a pedra e amassá-la com outra pedra. Olhando para aquela massa fresca de ervas, o jovem bonito ficou em silêncio. O que você está fazendo? O jovem perguntou, hesitante. Nambon respondeu sem levantar a cabeça. Faça o remédio. Apenas aplique na minha ferida. Irmão mais velho, assim você poderá se virar. O jovem ficou ainda mais silencioso. Mesmo que Yeling não seja estudante de farmácia, ele sabia que remédios exigem extração química. Depois de lutar 4 ou 5 vezes, finalmente ousou perguntar. Que tipo de remédio é esse? A menina levantou a cabeça. Seu rostinho pequeno sorria como um anjo. Não sei. Não sei que tipo de remédio é. Apenas aplique na minha ferida. A respiração de Yeling de repente ficou difícil. Nambon inclinou a cabeça. Pensou cuidadosamente de novo. Alguém disse a Nambon. Essa pequena erva pode curar feridas. Aplique sobre a ferida. A ferida vai parar de sangrar. Yeling franziu a testa. Quem te disse isso? A menina franziu a testa. Não me lembro claramente. Não é a primeira vez que Nambon lembra de coisas estranhas. Desde pequeno, Nambon tinha muitas coisas estranhas na cabeça. Essas lembranças eram confusas. Nambon frequentemente sofria de dores de cabeça por isso. Depois, os pais de Gavanche não permitiram que Nambon pensasse nisso. Mas, ao crescer um pouco, Nambon já não era tão problemático como antes. Yeling olhou para a menina com certa desconfiança, mas dava para adivinhar que acordar foi graças a essa garotinha. Então ela o despertou com essas ervas. Não é algum material curativo de laboratório intergaláctico, descoberto recentemente? Yeling respirou fundo. Seu nome é Nambon, certo? A garotinha assentiu firmemente. Nambon. Yeling falou lentamente. Posso ver o remédio que você tem na mão? Nambon obedientemente ofereceu um punhado de barro de ervas. Estavam mais perto. Yeling sentiu um forte cheiro de agente hemostático. O hemostático é um dos remédios mais comuns no espaço. Mas Yeling já tinha ouvido falar. Na verdade, o custo do agente hemostático não é baixo. São necessárias milhares de plantas para extrair o suficiente para parar o sangramento. A quantidade de ervas necessárias para um frasco de agente hemostático. Portanto, esse monte de barro na verdade não é mato. É erva hemostática. Mas, que tipo de erva hemostática produz tanta medicina? Apenas estas poucas ervas trituradas juntas. Ao cheirá-las, parecia que havia um frasco inteiro de alta qualidade. A quantidade de ervas contida no agente hemostático
As sobrancelhas de Eling franziram-se cada vez mais. Onde você colheu este remédio? Nambon pensou por um momento. Eu peguei no caminho até aqui. Viu e pegou. E Eling ficou em silêncio novamente. Ele estava pensando na veracidade das palavras da menina. De repente, ouviu um leve estalo. Soava como se a lenha estivesse queimando. Mas isso é impossível. Por que as árvores carnívoras da floresta devoradora de homens temem mais o fogo? Acender fogo aqui é como procurar por problemas. O som dos estalos o distraía constantemente. No final, o jovem perguntou: Alguém veio? Nambaldon olhou ao redor e abriu levemente a boca. Há alguém. Um cachorrinho. Você ouviu alguém vindo? O lobo vermelho continuava mordiscando o tubo de líquido nutritivo com desdém. Não consegue acreditar que haja um tubo tão grande. Realmente havia tão pouco líquido nutritivo. Enquanto falava, o barro de Nambon já estava quase pronto. Ela bateu as mãos e se aproximou caminhando. Irmão mais velho. Agora podemos aplicar o remédio nas costas. Vou te ajudar a mudar de posição. Vamos girar lentamente. Assim o remédio que está na frente não cairá. E Eling suportou a dor intensa no corpo. Foi movido lentamente para o lado. Então, um monte de fogo ardente apareceu. Surgiu assim, inesperadamente, diante de seus olhos. Em uma fração de segundo, as pupilas de Eling explodiram. Seu corpo inteiro se jogou para trás como fora de controle. Nambon não esperava que este irmão mais velho se movesse para trás de repente. Seu pequeno braço foi esmagado sob o irmão mais velho. A palma macia bateu diretamente na pedra dura. A palma da mão ficou marcada com sangue. Nambon gemeu de dor. Sentia dor tanto na palma quanto no dorso da mão. E Eling não podia se preocupar com muito mais. Com sua mão direita sem forças, mal conseguiu levantá-la para apontar para a fogueira. Rápido! Vai e apague o fogo! Nambon, com os olhos vermelhos, soprou as marcas de sangue em sua palma. Toda a atenção de Eling estava no fogo. Ele respirava ansiosamente. Apague, apague! Nambon não sabia o que estava acontecendo com este irmão mais velho. Nambon estava muito preocupado. Aperta o ombro do irmão mais velho que treme. Irmão mais velho. Fique calmo e não se mova. Você voltou a sangrar. Apague o fogo. Mas se apagar o fogo, ficará frio à noite. Depois não conseguirá acender novamente. Na verdade, Nambon não tem medo do frio. Ela dormiu com o filhote na noite passada. O pelo do filhote é macio e liso. Não sente frio. Nambon acendeu o fogo porque tinha medo de que o irmão mais velho sentisse frio. O irmão mais velho está ferido. Se fizer muito frio, a ferida dele pode piorar. Mas o irmão mais velho é muito resistente. Ele ainda quer se levantar e apagar o fogo sozinho. Isso fez muitas ervas caírem. O sangue também escorre cada vez mais. Nambon está muito preocupada. Está bem, está bem. Vou apagar o fogo. Não se mova, irmão mais velho. Nambon corre rapidamente até ele. Usa folhas para esmagar um monte de fogo. Até que reste apenas uma coluna de fumaça negra do incêndio. O jovem finalmente caiu no chão e suspirou aliviado. Nambon caminhou cautelosamente até seu irmão mais velho. E Eling olhou para as mãos vermelhas da criança e lembrou que devia se desculpar. Desculpe. Nambon escondeu sua pequena mão atrás das costas. A cabecinha estava abaixada murmurando. Não importa. E Eling explica. Esta é a floresta dos canibais. Não se pode acender fogo. A árvore carnívora pode se tornar agressiva. Ele não chegou a pronunciar uma palavra. E Eling de repente estremeceu todo o corpo. Ele olhou para a enorme árvore-mãe carnívora que estava bem acima de sua cabeça. Como é possível? Aquela fogueira deveria ter estado queimando por um bom tempo. Mas, por que as árvores canibais estão tão calmas? Nambon estava um pouco nervosa. Irmão mais velho. Precisa que Nambon te ajude a colocar o remédio? E Eling finalmente voltou ao normal. Problemas. Nambon cerrou os lábios. Depois de aplicar o remédio em todo o corpo do irmão mais velho, frente e verso, também apliquei um pouco de remédio na palma da mão ferida. E Eling estava coberto de lama por todos os lados. Não podia se mover de forma alguma. Apenas um par de olhos observava a menina que corria silenciosamente de um lado para o outro. Abriu a boca. Nambon. Nambon olhou para lá. Sua expressão tímida era como a de um coelhinho repreendido. E Eling só pôde explicar mais uma vez o quão aterrorizante era a árvore carnívora. Quão trágico era o destino de quem incendiava a floresta das árvores carnívoras. Mas Nambon apenas murmurou com a cabeça baixa. Mas o tio árvore devoradora de homens não comeu Nambon. Também não está zangado.
E Eling ficou sem palavras. O que Nambon disse era, de fato, a verdade. Não podia refutá-lo. A noite chegou rapidamente. Nambon ainda dormia nos braços do lobo vermelho do vento. O pelo macio e fofinho do lobo vermelho do vento deu calor suficiente. Mas, por outro lado, Eling não tinha um traje protetor quente. A única fogueira também foi apagada por sua insistência. Só podia tremer de frio miseravelmente. Assim deixou nosso maior, Eling, à espera. Essa menina está exagerando, não é? Você dorme tão profundamente sozinho. Assim deixou nosso maior Eling ali, desamparado. Ela não sabe que uma pessoa gravemente ferida não pode se resfriar. Acaba sendo uma espiã dos rebeldes. Um coração cruel, mas malvado. Além disso, o vento era tão forte que Sheila não conseguiu bloquear o vento para o maior. Não pode cuidar um pouco mais dos feridos? No dia seguinte, finalmente chegou. Nambon estava prestes a procurar algo para comer, mas foi detida por Eling. Nambon, caminhe para leste cerca de 2 quilômetros. Você verá uma pequena cabana. Lá dentro pode haver comida e água. Se vir outras pessoas perto da cabana, devemos ir imediatamente. Não podemos deixar ninguém descobrir. Entendeu? Nambon fala sério sobre o assunto. Mas, irmão mais velho, Nambon não pode entrar na casa de outros e pegar suas coisas. Isso é algo que apenas um ladrão faria. E Eling só pôde mudar a declaração. Então assim, se não houver ninguém na casa, você deixa algo para trocar. Se houver alguém na casa, você deve sair imediatamente. Entendeu? Nambon acena firmemente, levando um cachorrinho que ainda se lambia as patas. Uma pessoa e um lobo caminharam para o leste da floresta, até que a pequena se afastou completamente. E Eling jazia sob a luz quente da manhã. Finalmente podia fechar os olhos e recuperar o sono. Estou muito machucado. No fim, o coronel Eling pode descansar um bom tempo. Felizmente, o maior Eling não se resfriou. Caso contrário, realmente teria amaldiçoado aquela menina. Não é um pouco exagerado o ressentimento contra uma criança? Ao menos salvou o maior Eling. O que todos odeiam não é essa criança. O que odeiam é a organização rebelde por trás dela. Mas essa menina também não precisa ser uma rebelde. De qualquer forma, simplesmente não gosto dessa menina. O organizador rapidamente atirou e a trancou para interrogá-la bem. Que tipo de criança pode crescer em uma organização rebelde? Provavelmente é ruim por natureza. Os comentários ainda não pararam de discutir. De repente, o público explodiu. Só se vê na tela grande que a um momento ainda estava calmo. O tranquilo bosque pequeno mudou drasticamente em um segundo. Todos baixaram a guarda e comeram. De repente, a árvore carnívora atacou naquele momento. Centenas de galhos se levantaram do chão. A árvore carnívora se espalhou com força devastadora. Folhas carregadas de intenção assassina e ganância. Cada tiro mirou em quem jazia no chão. Aquele jovem que não podia se mover. O jovem magro e desleixado parecia naquele momento como fruto na boca de uma besta gigante. Bastava a besta fechar suavemente sua mandíbula. Ele seria instantaneamente despedaçado em carne triturada por milhares de dentes afiados. O chat que há um momento estava insultando Nambon mudou instantaneamente de tom. O que está acontecendo? Por que a árvore carnívora ficou com raiva de repente? Ah! O tenente Eling não poderá escapar. Nem consegue se levantar. Por que de repente a árvore carnívora mudou de atitude? Claramente, antes não se importava que a floresta fosse queimada. Aquela menina até subiu sobre ele para pegar o orvalho. Não estava ferindo ninguém antes. Será pela presença daquela menina? Nambal, Nambal, onde você está? Volte logo! As vinhas verdes e os galhos marrons se mexiam como cobras. Em menos de 2 segundos, todos correram para o jovem que estava no chão. Mostraram seus espinhos afiados e atacaram juntos. No entanto, parou ao tocar no ferimento de Eling. E Eling olhou para aquelas ervas hemostáticas. E depois olhou para os galhos e vinhas girando ao seu redor. De repente, teve uma ideia. E Tamo também percebeu essa possibilidade. Acho que entendi agora. A árvore carnívora não ataca aquela garotinha. E essa erva hemostática foi usada pela garotinha. Definitivamente cheira como uma criança pequena. A árvore carnívora farejou o cheiro da garotinha ao se aproximar, mas não conseguiu distinguir naquele momento se a pessoa é realmente uma garotinha. Então parou de atacar. Portanto, a garotinha salvou novamente a vida do tenente Eling. Mas e se o cheiro de esterco se espalhar? Nambon, volte logo. Esta casa não pode ficar sem você. E do outro lado,
Nambal já entrou em outro campo de batalha. A princesa Nana do Império está com lutando contra o clã do Leão de Rotear. Ela estava quase exausta. Nambal não entende isso. Ela apenas viu uma pessoa bonita, irmã sendo intimidada por uns gatinhos grandes. Então acariciou o lobo vermelho do vento que mostrava os dentes na frente dela. E então correu como um pequeno projétil. Segurou a cauda longa do leão. Gritou em um tom fofo: Gatão, não intimide as garotas. O leão teve sua cauda puxada. Imediatamente, o leão se virou furioso e rugiu para a garotinha. Nambal ficou tão assustada que abriu os olhos. Sentiu que seu cabelo voava para trás com as ondas sonoras do gatão. Até que o rugido terminou. Nambal abriu os olhos cuidadosamente. Estendeu sua mãozinha com ressentimento. Foi acariciar o pelo do gatão. Não seja tão feroz. Ali, o lobo vermelho e 3 leoas estavam em posição oposta. Por enquanto, não posso ir. A mão da princesa Nana foi mordida pela leoa. Nem consegue se proteger. O leão macho olhava fixamente para esse humano. Pode morder o pescoço desse humano frágil de uma só vez. Nambal não fazia ideia do que o leão macho pensava. Seu movimento de acariciar as costas do gatão ficou um pouco mais intenso. Ei, estão com fome? Embora Nambal não tenha comida agora. Mas pode ir comprar. Nambal comprará comida. Querem comer? Não comam essa senhorita. Tá bom? Nambal pensou no gato gordo da casa da mamãe Eiffel. Parece que gosta que toque em sua barriga. Nambal olha para a barriga desse gatão à sua frente. Esse gatão é enorme. Parece que não é fácil acariciá-lo. Pensando nisso, Nambal simplesmente se abaixou. Entrou debaixo da barriguinha do gatão para acariciá-lo. O leão macho não esperava que esse humano se colocasse debaixo de sua barriga. Sentiu-se muito desconfortável. Recovou-se irritado. Quer tirar o pequeno humano debaixo da barriga. Mas enquanto tentava, esse humano o empurrou um pouco. Seu grande corpo foi forçado a cair no chão. Essa posição facilitou para Nambal acariciar a barriga do gatão. Nambal acaricia com mais energia. O leão macho se sente frustrado, mas também se sente muito confortável. Moveu-se algumas vezes, irritado mas satisfeito. Finalmente, esse pequeno humano começa a acariciar seu queixo. O leão macho só consegue esticar todo o corpo, mostrando todo o peito e pescoço a esse humano. Gatão, então, você não está bravo? Se não estiver bravo, Nambal assumirá que você aceita. Nambal irá comprar comida para vocês em breve. Podem soltar essa garota primeiro? GRRR, GRRR, GRRR. O leão macho emite um suave ronronar da garganta. Não entende o que esse humano diz, mas aos poucos fechou os olhos. Está um pouco com sono. A mão de Nana ainda está na boca da leoa. A leoa parece muito confusa. Ela olha fixamente para o esposo lá. As 3 leoas que enfrentavam o lobo vermelho do vento também olhavam frequentemente para os seus maridos. 6 jovens leões correm rapidamente para cá. Eles formaram um círculo. Mostraram os dentes para o pequeno humano que puxava o bigode do pai. Nambal já não podia acariciar os outros gatinhos com as mãos. Ela pensou por um momento. Tocou dentro do bolso da própria roupa. Tirou uma garrafa vazia de líquido nutritivo. Procurou nos bolsos da sua roupa. A garrafa cilíndrica começou a rolar pelo chão. 6 leõezinhos inclinaram a cabeça olhando para a garrafa. A garrafa não bateu no bloco. Rolou para um lugar mais distante. Ao vê-la, a garrafa se afastava cada vez mais. De repente, um pequeno leão se moveu. Lançou-se para a frente. As grandes garras pressionaram a garrafa. Depois, soltou a pata. Mas percebeu que a garrafa não se movia. Parecia um pouco confuso. Com sua grossa almofada, tocou bruscamente o corpo da garrafa. O frasco, surpreendentemente, voltou a se mover. O pequeno leão estava muito feliz. Depois empurrou a garrafa de volta. O frasco de vidro foi arrastado de um lado para o outro pelo pequeno leão. Ao ver isso, os outros leõezinhos. Rapidamente, um deles correu para brincar com o frasco. Nambal mostrou seus pequenos dentes brancos como arroz. Como era de se esperar, os gatos não podiam resistir ao novelo de lã. Embora isso não seja um novelo de lã, a princesa Nana sentia que estava sonhando. Como ela havia chegado a essa situação? Não eram aqueles leões vorazes planejando comê-los? Como em apenas alguns minutos, o leão macho mais forte se deitou. Os jovens leões brincalhões foram subornados. Nana moveu os lábios algumas vezes. Depois de um tempo, soltou 2 palavras. Mágico.
Ao mesmo tempo, no salão do Conselho Político da Estrela Capital, funcionários de todos os lugares estavam realizando a reunião rotineira que acontece a cada 2 meses. De repente, soou o som vibrante de um comunicador. Todos ficaram inicialmente atônitos. Depois, olharam para a origem do som. Ali viram alguém segurando documentos à sua frente, e que estava escondido atrás dos documentos, dormindo profundamente. O som da vibração vinha do computador de mão em seu pulso. O rosto de Dayton ficou extremamente feio imediatamente. Será que a equipe de Shalai treina com tanta intensidade normalmente? Eles os deixaram tão exaustos que dormem na reunião rotineira? O subcapitão do Esquadrão Caçadores de Demônios sorriu constrangido. Rapidamente empurrou o líder ao seu lado. Chefe, acorde. Li Ji, ao ser acordado, estava extremamente irritado. O computador de mão em seu pulso continuava vibrando sem parar. Ele afastou os documentos que estavam à sua frente. Um rosto irritado com ar de hostilidade. O rosto bonito ficou imediatamente exposto. Ele respondeu diretamente ao comunicador e gritou naquela direção. É melhor você ter um bom motivo, miau miau. Não sei o que disseram lá. Depois de alguns segundos, o jovem, muito cansado, levantou-se de repente. Sua voz era gelada. Minha filha desapareceu. Eu disse para você buscar alguém. É melhor você ter um bom motivo, miau. Ela se foi. Você não valoriza sua vida? Do lado de fora do prédio do Conselho Político da Estrela Capital. Ao receber a ligação sobre o desaparecimento de sua filha, Li Jia não se preocupou com a reunião. Saiu imediatamente, coberto de fria maldade. Conhecido como Deus da Tempestade, ele é a maior força de combate do Império. Neste momento, no entanto, estava tão preocupado com o desaparecimento de sua filha quanto uma criança. Do outro lado do campo de treino interestelar, Nambo ajudou com sucesso a princesa Nana a resolver a crise dos leões. Ela se aproximou da princesa Nana com um sorriso. Primeiro, acalmou a leoa que estava mordendo o braço de Naná. Depois, com muito cuidado, ajudou-a a retirar a mão. Durante esse tempo, a mãe leoa nem sequer resistiu. Ah, que ferida profunda! A menina olhava para o buraco de sangue vermelho. Olhava para essa garota com admiração. Uma garota. Não dói? Você não chorou nem um pouco. Naná não sabia o que dizer por um momento. A ferida é muito horrível e assustadora. Também saiu muito sangue. Mas os intergalácticos têm um corpo robusto. Além disso, desde pequena recebeu treinamento militar. Essa ferida realmente não é motivo para chorar. Você é realmente impressionante. A menina elogiou novamente. E então, habilmente, tirou da mochila suja. De um pequeno saco sujo algumas ervas selvagens. Bater com precisão. Naná perguntou curiosa. O que é isso? Erva medicinal. Erva é erva. Medicina é medicina. O que é essa erva medicinal? Naná não entendeu. Em um momento, a menina amassou essas ervas até formar uma pasta. Depois, pegou essa pasta de ervas e aplicou na ferida do pulso. A sensação fria deixou Naná muito impressionada. O que você está fazendo? Ainda não tinha terminado de falar. O leão macho, que havia sido adormecido por Nambo, levantou-se de repente. Naná fechou a boca imediatamente. Seu corpo ficou paralisado, sem ousar se mover. Depois que Nambo aplicou bem a pasta de ervas, tirou outra peça de roupa de sua pequena mochila. Ela olhou para a adaga na mão da menina. Senhorita, pode me ajudar a cortar? O leão se aproximava cada vez mais. A aura perigosa da besta já havia chegado aos sentidos de Naná. Naná engoliu saliva. Ela fez um leve gesto de negação à menina. Como ousaria sacar uma faca na frente do leão? O leão pensaria que ela é agressiva. Ao ver que a senhorita não ajudava, Nambal só pôde procurar uma pedra afiada. Desajeitadamente, usou a pedra afiada para cortar as costuras da roupa. Ela tirou uma manga. Usou essa manga para enfaixar o pulso da senhorita. Nana olhou para a pequena peça que estava sem uma manga. Deve ser a roupa da menina, certo? Ela desamarrou a roupa para usar como atadura. De repente, Nana sentiu um pouco de calor no coração. Naquele momento, o leão já havia se aproximado completamente. Nana sentiu novamente arrepios. O enorme leão se aproximou dos dois humanos. Então, um estrondo soou. De repente, se inclinou sobre a menina. Ficou deitado sobre a menina. Enquanto se inclinava, virou um monte de leão no chão. A cabeça grande repousa sobre o braço da menina. Um som de borbulhar saiu de sua garganta. A testa esfregava de um lado para o outro sobre a menina. Até a experiente Nana ficou sem palavras.
Nambal foi atingida pelo leão e cambaleou. Mas em seus olhos havia um riso inconfundível. Ela agarrou as orelhas do grande gato com ambas as mãos. Levantou o rosto do grande gatinho com ambas as mãos. O pequeno nariz esfregava na nariz peluda do grande gato. Perguntou suavemente: Você está com fome? E quer comer algo, certo? Então, vamos procurar algo para comer agora. Nambal se levantou e recolheu tudo. Colocou a mochila e perguntou gentilmente: Princesa? Quer vir conosco? Naná balançou a cabeça freneticamente. Não, não, não precisa. Nambal não se esforça. Ela se lembra dela. Então, senhorita, lembre-se de trocar seu curativo sozinha, está bem? Há muitas ervas medicinais à beira do caminho. Nambal também estava colhendo enquanto caminhava. Depois de falar, a menina se virou. Saltando, liderava um grupo de bestas ferozes. Assim, ela se afastou despreocupadamente. Até que aquele grupo de humanos e bestas desapareceu completamente. Só então, Naná finalmente relaxou. Ela soltou um suspiro profundo. Com a mão que não estava ferida, coçou a testa, confusa. Então, o que está acontecendo aqui? Quem é essa menina? Ela até conseguiu domesticar o leão coração podre e o lobo vermelho do vento. Minha cabeça está coçando muito. Tenho que me animar. Ao mesmo tempo, na sala de controle do edifício da frota estelar da Estrela Capital, Ligia tinha ambas as mãos apoiadas na mesa de operações em frente à tela de monitoramento. Seus olhos, afiados como os de um falcão, observavam intensamente cada imagem da câmera. Depois de um tempo alto, a tela foi imediatamente pausada. As sobrancelhas afiadas de Ligia se franziram. Ele olhava intensamente para o centro da tela. A menina com a mochila pequena caminhava. Com suas patinhas curtas, saiu do grande saguão. As veias da testa pulsavam levemente. O pessoal ao lado já estava suando de medo. O novo soldado da equipe de caça, Shalai, estava ainda mais tremendo. Quase se ajoelhou diante deles e prestou reverência. Ligia se virou. Olhava para o soldadinho com um olhar assassino. A voz se pronunciava palavra por palavra. Onde está Shungai? O soldadinho engoliu em seco. O velho Zou não ousava voltar à Estrela Capital. Ainda está procurando aquela pequena ancestral em AXNG. Não. Sou a senhorita. Ele me pediu para voltar primeiro e informá-lo. O tom de desprezo ressoou na sala de monitoramento. A temperatura caiu drasticamente de repente. O soldadinho percebeu que, se não dissesse algo logo, o deus da violência poderia destruir completamente este centro de naves estelares. Rapidamente voltou a explicar. Na verdade, o velho Zou já havia descoberto algumas coisas. A senhorita pequena pegou um ônibus naquela noite. O grande chefe Zou já estava indo para o ponto onde a senhorita pequena desceu. Deveriam encontrá-la em breve. Ligia avançou repentinamente alguns passos. O soldadinho ficou tão assustado que suas pupilas tremeram. Pensou que o senhor Deus violento iria dar-lhe uma surra. Apresurou-se a se abaixar cobrindo a cabeça. O deus violento agarrou seu ombro com uma mão. Ergueu-o completamente do chão. Mostrou os dentes ferozmente. Disse a Zoongai: Se faltar um único fio de cabelo da minha Nambo, nem queira sua cabeça no seu pescoço. Brincando no campo de treinamento interestelar. Nambo não sabe de nada disso. Ela, seguindo as instruções de Yeling, conseguiu encontrar aquela pequena cabana. Olá! Há alguém aí dentro? Nambal bateu educadamente na porta. Depois, esperou ansiosamente que a porta de madeira se abrisse. No entanto, não houve nenhum movimento. O que ela está fazendo? A princesa estava sentada em uma árvore torta a 200 metros de distância. Olhava com expressão de confusão para a menina que batia na porta. Como pode haver alguém no ponto de suprimentos? A porta do ponto de suprimentos está fechada. Só para evitar que animais mutantes entrem e levem os pacotes de suprimentos. Será que há pessoas problemáticas dentro? Mas dito isso, já que esta porta continua fechada, isso não significa que os suprimentos dentro não foram tocados? Nana ficou loucamente animada. O pacote de suprimentos contém armas, alimentos e remédios. Há tudo o que ela precisa agora. Mas Nana voltou a olhar para onde a menina estava de pé. O grupo de bestas ferozes atrás dela. Esqueça. Ter suprimentos não adianta se não houver vida para usá-los. Não se pode arriscar a vida por recursos. Toque, toque, toque. Nambal continuou batendo na porta. De repente, ouviu-se apenas um clique. A porta de madeira foi aberta por uma fresta. Nambal piscou. Empurrou cuidadosamente a porta para abri-la um pouco mais. Por favor, há alguém aí dentro?
Quero comprar coisas. A porta de madeira se abriu completamente. Estava vazia por dentro. Só havia uma mochila marrom esverdeada no meio da sala. Nambal coçou a cabeça. Este quarto não parecia que alguém morasse aqui. Não havia cama dentro. Nem sequer havia uma mesa. Mas havia uma mochila em perfeitas condições. Nambal lembrou-se do que disse o irmão mais velho. Ela imediatamente tirou sua pequena mochila. Tirou o que havia dentro. Pegou a pequena bolsa com seu dinheiro. Nambal deixou 2 moedas e guardou novamente no bolso. Depois, colocou todo o dinheiro restante no chão, falando para a cabana de madeira vazia. Olá, dono da cabana. Aqui está todo o dinheiro de Nambal. Nambal só deixou 2 moedas para o ônibus. O resto do dinheiro é para você. Poderia vender comida para Nambal? Nambal tem um irmão mais velho que está paralítico na cama. Abaixo há um cachorrinho com fome e um gato grande. Toda a nossa família não come há muito tempo. Naná, com sua incrível audição, rapidamente cobriu a boca com a mão. Esforçou-se para não rir alto. Por que esta menina é tão adorável? As coisas deste ponto de suprimento são de quem as pegar. Depois de deixar o dinheiro, Nambal abriu a mochila. Dentro havia 20 garrafas de líquido nutritivo, 5 garrafas de água mineral. Também havia um kit de primeiros socorros portátil, além de uma pequena faca extremamente afiada. Nambal pensou por um momento. Sente que precisa de todas essas coisas. Nambal mordeu o lábio. Pegou as 2 moedas que havia guardado nos bolsos da roupa. Colocou as moedas na pilha de dinheiro, corada, e disse: Pode Nambal levar toda a mochila? Claro, ninguém respondeu. Mas Nambal parecia temer que os outros pensassem que ela era gananciosa. Com a consciência inquieta, abraçou sua mochila. Saiu apressadamente da cabana de madeira. Fechou a porta de madeira cuidadosamente. E inclinou-se várias vezes para a cabana para agradecer. Depois virou-se para olhar os gatos e cachorros atrás dela. O pequeno rosto sujo mostrou um sorriso tímido. Temos comida. Nambal pegou de uma vez 10 garrafas de líquido nutritivo. Primeiro alimentou o cachorrinho com uma mamadeira de. O cachorrinho não comia desde a tarde de ontem. Já se passou um dia. O cachorrinho ainda está ferido. Um líquido cheio de energia está na palma da menina. O lobo vermelho do vento estava muito animado no começo, mas se aproximou e cheirou. As astutas pupilas verdes de repente se apagaram. Isso não é a água energética que bebia antes. Nambal achou estranho. O cachorrinho não gosta de beber líquido nutritivo? No fim, o lobo vermelho lambeu o líquido. Embora a energia neste líquido fosse pouca, mas estava realmente com fome. Serve para encher o estômago. Quando Nambal viu que o cachorrinho começou a lamber as patas, então abriu outra garrafa e começou a alimentar os outros grandes gatos. No total, 8 garrafas de líquido nutritivo. Depois de alimentar todos os grandes gatos, Nambal abriu a última garrafa de líquido nutritivo. Engoliu rapidamente uma grande quantidade. O líquido levemente ácido mal entrou na boca. Nambal, naquele momento, quis vomitar, mas sabia que comida não era fácil de conseguir. Rapidamente tampou a boca. Nambal não teve coragem de comer de novo. Por que este líquido nutritivo tem esse gosto? O sabor é completamente diferente da solução nutritiva que a mamãe Yaya fazia. Não é doce. Não tem sabor de fruta. Além disso, é ácido e gorduroso. Nambal colocou a língua para fora. Depois acariciou a barriga. Sua barriguinha já estava bem cheia. Não comer mais. O estômago logo começará a roncar. Nambal cerrou os dentes. Feche o nariz. Finalmente, bebeu toda a garrafa de solução nutritiva de uma vez. Depois de terminar, teve arcadas. Rapidamente abriu a água mineral e tomou um grande gole. Finalmente conseguiu se livrar daquele sabor estranho. Nambal suspirou profundamente. Olhou com preocupação para o líquido nutritivo que restava em sua mochila. Terá que comer este tipo de líquido nutritivo nos próximos dias? Sinto muita falta da mamãe Yaya. Fechou o zíper da mochila. Nambal acariciou a grande cabeça do leão e disse: Nambal não deixa o grande gato comer a irmãzinha. Mas Nambal alimentou os grandes gatos com o líquido nutritivo que comprou. Então os grandes gatos. Agora estamos empatados, certo? O leão de coração corrupto olhava confuso para a menina. Não entendia o que a menina estava dizendo. Nambal sorriu brevemente. Ela deu um pequeno beijo na testa do grande gato. Agora Nambal precisa voltar para buscar o irmão mais velho. O irmão mais velho também deve estar com fome. Grande gato. Vocês também, vão para casa. Depois de dar um beijo em cada gato,
Nambal removeu os pelos que havia comido. Acenou com a mão para os grandes gatinhos. Adeus. A menina carrega uma pequena mochila e abraça um pacote de suprimentos. Com um pedaço de roupa esfarrapada amarrado na cintura, Feng Xilan afastou-se lentamente. Enquanto isso, o jovem Eling, que esperava, sentia que estava enlouquecendo. Durante essas poucas horas, cada segundo parecia uma eternidade. A grama sobre sua ferida estava completamente bagunçada. Ramos e trepadeiras cobriam seu corpo. Ele não tinha dúvidas. Quando o cheiro da menina com grama desaparecesse completamente, seria despedaçado pela árvore carnívora num instante. De repente, o som da menina cantarolando chegou fragmentado de longe. O som do cantarolar se aproximava cada vez mais, e Eling não pôde evitar franzir a testa. Será que é Nambo que voltou? Essa percepção fez o cérebro de Eling experimentar um momento de clareza. No segundo seguinte, Eling de repente sentiu seu corpo ficar mais leve. As videiras que o envolviam se soltaram imediatamente. Todas voltaram ordenadamente para a árvore carnívora, fingindo que nada havia acontecido antes. Quando o cantarolar já estava tão próximo, Eling ouviu novamente a voz resignada da menina. Por que todas as ervas do irmão mais velho estão espalhadas? Deve ter sido por se mexer enquanto dormia. Ai, que posição ruim para dormir. As pálpebras de Eling quase se fecharam e ele desmaiou. Isso também é culpa dele. Será que não fez nada certo? Os espectadores da Star Network estavam felizes pelo retorno de Nambo. Nambo finalmente voltou. O irmão mais velho e Eling pode viver. Nambal, quero fazer uma reclamação. Enquanto você não estava, a árvore carnívora intimidou o irmão mais velho e Eling. Nambal, eu também quero reclamar. Depois que você se separou do leão corrupto, o leão corrupto voltou a perseguir a princesa Nana. Nana quase morreu novamente. Nambal, me diga se você se importa ou não. Vocês realmente estão colocando Nambal em apuros. Aqui sugerem que Nambal procure 2 cintos para amarrar o irmão mais velho e Eling e a princesa Nana no seu cinto. Leve-os para onde quiser. Nambal, você acabou de voltar à floresta dos carnívoros. Ainda não tive a chance de falar com Eling. De repente começou a chover levemente no céu. Por que começou a chover de repente? Murmurou Nambal. Justamente estava pensando em chamar o irmão mais velho que ainda dormia. Ao se virar, percebeu que o irmão mais velho já havia acordado. O jovem olhava para o céu com expressão atônita. Irmão mais velho, você acordou. Nambal vai te proteger da chuva. Nambal recolhe as folhas de bananeira espalhadas pelo chão. Coloca uma por uma sobre o irmão mais velho que não consegue se mover. E diz: Irmão mais velho, espere um momento. Nambal primeiro constrói um pequeno abrigo. Logo você ficará bem. Depois de falar, a menina estava prestes a se levantar, mas a borda da sua roupa foi segurada por uma mão longa. Nambal pisca confusa. E Eling sentia que até sua voz tremia ao falar. Nambal, essa chuva será uma tempestade. Nambal ainda não entende. E Eling solta a borda da roupa da menina. Seus lábios estão pálidos. Não se preocupe comigo. Vá caminhar sozinho. Nambal mostra uma expressão de dúvida, enquanto Eling está com o rosto pálido. Como todos sabem, as competições de treinamento no campo intergaláctico são divididas em fases. Após 50 dias, o modo de treinamento climático será ativado. Nesse momento, os competidores não apenas enfrentarão várias bestas mutantes, mas também lidarão com tempestades intensas e granizo, inundações, tufões e outros fenômenos climáticos extremos. Mas Nambal não sabia disso. Ela apenas inclinou a cabeça e disse seriamente: Irmão mais velho. Nambal montou uma pequena barraca. Não podemos ficar juntos para nos proteger da chuva? E além disso, irmão mais velho, você também está ferido. Se molhar na chuva, a ferida vai piorar. Ao dizer isso, o tom de Nambal era mais sério. Irmão mais velho, seja bom e venha se proteger da chuva com Nambal primeiro. Depois de preparados. Se quiser se molhar, Nambal definitivamente não impedirá. Depois que Nambal terminou de falar, não deu ao irmão mais velho a chance de recusar. Levante-se de uma vez. E correu rapidamente para o pequeno abrigo. E Eling a chamou por trás. Escute-me. Nambal tampou os ouvidos. Não quero ouvir o irmão recitando sermões. Ela desmontou as folhas de bananeira que havia usado antes para fazer o ninho, usadas para fazer o teto do pequeno abrigo. Voltou a subir ofegante pelas galhas da árvore devoradora de homens. Estendeu a mão para tocar uma grossa videira verde cheia de espinhos.
E Eling reconheceu aquela grossa videira. Antes, foi essa videira que pressionou seu peito. As manchas vermelhas nas videiras eram todo o seu sangue. Nambal puxou suavemente a videira dócil. Usou a videira segurando folhas de bananeira como se fossem cordas. Fez com que as videiras se estendessem horizontalmente entre dois galhos da grande árvore. Depois de arrumá-las, Nambal abraçou o tronco da árvore carnívora. Virando-se, disse algo tranquilizador. Irmão, Nambal não vai cair. Pode ficar tranquilo. Cachorrinho. Move-se um pouco para frente. Nambon voltou a apontar para baixo. O cachorrinho estava muito perto. Nambon temia que a videira caísse sobre ele. Depois de puxar uma videira, Nambon foi puxar a segunda. Essas árvores são como cordas grossas da natureza. Depois que Nambon entrelaçou as folhas de bananeira e as videiras. Logo, a árvore devoradora de homens estava pela metade. Apareceu uma superfície verde estendida. De longe, parecia que uma grande árvore tinha uma enorme folha crescendo em seu tronco. Nambon colocou toda a bagagem debaixo do cocô. Depois correu para buscar o irmão mais velho. E Eling observava a pequena moça indo de um lado para o outro. Não podia se mover muito, mas havia apoio da menina. Podiam ir devagar para debaixo do cocô. Só quando se moveram debaixo do abrigo Eling percebeu. O espaçoso abrigo pode acomodar não apenas 2 pessoas e um lobo. Ainda há espaço suficiente para se deitarem. E Eling estava extremamente confuso. Juro que acabei de ver com meus próprios olhos. As videiras se moveram quando a menina se virou. Deslizaram silenciosamente para os pés da menina, garantindo que a menina pudesse pegá-las assim que se virasse. Até viu que algumas videiras se ofereceram voluntariamente para subir até o topo do abrigo. Ajudaram a menina a reforçar o abrigo. Os espectadores da Star Network que estão assistindo a transmissão ao vivo também estão surpresos. Ela realmente conseguiu construir uma cabana no local. Nambon é muito inteligente. Ao ver uma árvore tão robusta e simples, realmente não consigo lembrar que isso era uma árvore carnívora que mata sem pestanejar. Não pensei muito nisso. Apenas que, ao ver essas vinhas, ainda manchadas com o sangue do Major Eling, senti sentimentos mistos. Surgiu um mundo onde apenas o Major Eling ficou ferido. Nambal olhou ao redor. Após se certificar de que a cabana não deveria vazar, pegou outra garrafa da bolsa de suprimentos. Entregou um líquido nutritivo ao irmão mais velho. Irmão mais velho, você deve comer primeiro. Depois de comer, Nambal trocará o remédio para você e para o filhote. E Eling pegou a garrafa de solução nutritiva. Ele umedecia os lábios. Menininha, por que você é tão gentil comigo? Você nem sabe meu nome. Nambon ficou surpresa. Como se de repente tivesse percebido, perguntou rapidamente. Irmão mais velho, qual é o seu nome? Pode me dizer, Nambon? E Eling disse lentamente. A folha de uma árvore. A pena, esse Eling. Nambon assentiu, como se estivesse pensativa. E Eling levantou a sobrancelha ao ver a expressão pensativa da menina. Está pensando em como escrever o caráter Ling? Nambon levantou a cabeça com orgulho imediatamente. Não. Nambon sabe como escrevê-lo. Nambon pode reconhecer muitas palavras. Se você não acredita, Nambal vai escrevê-lo para o irmão mais velho ver. A menininha pegou um galinho. No ato, desenhou um círculo no chão com plena confiança. Então levantou a cabeça com satisfação. Nambon fez certo? E Eling ficou sem palavras. E Eling ficou em silêncio. E Eling finalmente baixou as pálpebras e assentiu. Menininha é incrível. Nambon se sentiu muito feliz imediatamente. Ela estava um pouco nervosa a um momento, porque o irmão mais velho falou sobre penas. Não entendia muito bem a relação entre Zero e penas. A zona especial do canto do Distrito 8 Sul, fora do campo de treinamento. Você está zombando de mim? Na nave estelar rápida para Yashin. Li Ji ouviu a voz trêmula do soldado da equipe 3 relatando. Os olhos, antes fechados, se abriram lentamente como um tigre desperto. O soldado, assustado, começou a tremer novamente. Capitão, Zoongai disse que já havia seguido até o ponto onde a senhorita desceu. Está ao pé da montanha em Tejiaoshou, Distrito Sul 8. O olhar de Li Ji, como se matasse, varreu o rosto de Xiao Bing. Quer dizer que minha Nambal entrou sozinha no 8º Distrito Sul uma noite. E desde então desapareceu sem deixar rastros. Xiao Bing sente que será atravessado pelo olhar mortal do capitão. Sua voz ficou cada vez mais gaguejante. O motorista do ônibus, que também era o avô, disse. Ele também soube ao ver as gravações de segurança.
Acontece que naquela noite havia uma menina na parada final. Disse que se visse a pequena senhorita, certamente não a deixaria descer sozinha. O olhar de Li Ji ficou cada vez mais escuro e ameaçador. Fechou as pálpebras. Sua voz continha uma raiva contida. Quanto falta para chegar a Yashin? 3 horas. Dentro do famoso campo de treinamento. A forte chuva caiu por muito tempo. Não mostra sinais de parar de jeito nenhum. Nambon abraçava seu cachorrinho, distraído olhando a chuva lá fora. Calcular a direção do vento e a espessura das nuvens. Esta chuva deve durar 3 dias. Então o abrigo deve aguentar. Ao pensar nisso, Nambon se sentiu mais enérgica. Levantou-se e estendeu sua pequena mão para fora do abrigo. Ambas as mãos pegaram um jato de água. Lavou as mãos com água fria. Depois lavou o rosto novamente. A água fria estimulava os folículos. O sono restante desapareceu instantaneamente. Nambal não lavava o rosto há 2 ou 3 dias. Ela lavou o rosto bruscamente. Pegou aquela peça de roupa de sua pequena mochila. Uma roupa com uma manga arrancada. Limpa seu rosto com a roupa. Ao levantar a cabeça, seu rosto sujo ficou instantaneamente branco. Suas bochechas ainda mostravam um leve rubor após serem borrifadas com água fria. Uau, não sabia que Nambon parecia assim. Ela costumava ser como uma bola de carvão negro. Não percebi que seus traços eram tão delicados. Quão adorável é o bebê. E Elinde não esperava. Depois de limpar a sujeira do rosto, o rostinho de Nambal era tão bonito e delicado. Seus dedos coçavam levemente. Não pôde evitar sentir vontade de beliscar as bochechas da menina. Depois de limpar o rosto, Nambon começou a organizar sua mochila. E Eling, aproveitando o momento, viu o que havia dentro da mochila. O jovem começou a falar devagar. Pessoas comuns raramente carregam roupas extras consigo. Suas palavras tinham um tom um pouco investigativo. Falando nisso, não encontrou oportunidade de perguntar a Nambon em detalhes durante 2 dias. Por que ela apareceu no campo de treinamento mortal? Agora parece que a menina trouxe bagagem consigo. O mais velho, que estava em combate há anos, não pôde evitar pensar em teorias da conspiração. Ela trouxe sua bagagem especificamente para o campo de treinamento. Então, qual seria seu objetivo? Nambon levantou a cabeça. Seu rostinho corado mostrava um sorriso. Por que Nambon vai viajar? Por isso precisa levar roupas. E Eling arqueou a sobrancelha. Viagem longa. Nambon também não escondeu nada. Simplesmente compartilhou suas experiências dos últimos dias. E Eling, ao ouvir, começou a entender. Se a menina não estiver mentindo, então, ela deveria estar perdida. Cruzando múltiplos planetas até o planeta A. O lobo do vento vermelho tomou um caminho que ninguém mais conhecia. Acidentalmente a trouxe para a arena. Pensando em seu comportamento excessivamente próximo com o lobo do vento vermelho. E Eling acreditou nas palavras da menina. As feras mutantes são muito violentas e solitárias. Mas se Nambal a salvou, então faria sentido que se comportasse de forma próxima com sua salvadora. Mas isso só fez Eling ficar ainda mais bravo. Quantos anos você tem? Seus pais realmente te deixaram viajar sozinha em uma nave espacial? Cruzando vários planetas até Yashin. Estão loucos. Nambon se esforçou para erguer seu pequeno peito, tentando se justificar. Nambon já tem 4 anos. Já sou uma criança grande. Nambon pode viajar sozinha na nave espacial. O choque foi instantâneo. Só tem 4 anos. Que pais são tão irresponsáveis? Então, Nambon realmente foi levada ao palco pelo Lobo do Vento Vermelho. Acesso livre ao campo de treinamento mortal. O pessoal de proteção assume a culpa. No fim, a culpa é dos pais irresponsáveis da pequena. Permitir que uma criança de 4 anos saia sozinha. Suspeito que seja abandono premeditado. Encontrem rápido os pais de Nambal e os levem à prisão. Atim. Na nave espacial da estrela capital até a estrela asiática. Ligia de repente espirrou. Esfregou a ponta do nariz. Abriu um número cifrado. Dúvida se deveria ligar. Quando Ligia deixou a Death Star, a pequena tinha apenas 6 meses. Recentemente, aquela pessoa entrou em contato com ele através de comunicação cifrada. Disse que a pequena estava afetada pela terra mutada da Death Star. Tinha problemas de saúde. Claro, Ligia queria levar a pequena para morar com ele. Durante todos esses anos, sempre que pensava em Nambal, assistia aos vídeos dela quando era pequena. Mas não era seguro por perto. Havia muitas pessoas observando. Foi então que enviou seu leal Zongai para buscar a pessoa.
mas não sabia que a pessoa havia desaparecido. Se algo acontecesse com Nambon, deveria informar a Death Star. Jin-dong. Nesse momento, uma notícia apareceu enviada pela rede estelar. Li Jie deu uma olhada no título. Surpreso. O filho mais velho do Marechal enfrenta perigos iminentes. A filha da princesa está em perigo iminente. Tudo dependia dela salvar a situação. É uma conspiração dos rebeldes ou uma tática dos organizadores? Ela e a princesa Nana, e Eling mais velho. E qual rumo essa relação deveria tomar? Clique para ver a análise mais recente dos destaques do campo de treinamento mortal. Que absurdo é esse? Fang Yi, irritado, fechou a janela. Não autorizei receber essas notificações de lixo que só buscam cliques. Distraído, mesmo que por pouco. Nunca imaginou que, se apenas desse uma olhada, o caminho para encontrar sua filha seria muito mais fácil. A chuva torrencial atingiu toda a montanha de Tejiaoshou. Na sala de transmissão, Yeling ainda explicava à pequena. O fato de que seus pais permitiram que uma menina saísse sozinha é extremamente irresponsável. A pequena de 4 anos ouvia atordoada, ouvindo a justa indignação do irmão mais velho. Suas pequenas mãos agarravam a cabeça de forma desajeitada. Parecia incapaz de se conectar com os pensamentos do jovem. Nambao cresceu. Você pode criar sua própria nave espacial. E além disso, os papais e mamães não podem deixar a mortalidade de olhar. O pai do diretor disse. Se os pais deixarem o olhar mortal, eles morrerão. Nambon não quer que seus pais morram. Todos os pais querem acompanhar Nambon à estrela da Ásia. Mas realmente não podem ir. Quando Nambon saiu, muitos pais choraram. Nambon também chorou. Por que o irmão mais velho sempre fala mal dos pais? Nambon começou a ficar descontente, batendo nas pernas. Não queria ouvir mais o irmão mais velho. Nambon se virou e mostrou as costas para o irmão. Yeling, ao ver que a menina estava zangada, ficou um pouco inquieto. Soprou um suspiro e a consolou com paciência. O irmão não pode parar de falar? Nambon olhou para o irmão com desconfiança, ao ver que o irmão realmente parecia calado. Ela então se virou, murmurando para enfatizar. Papai e mamãe estão bem. E Yeling só pôde fingir superficialmente. O importante é que você esteja feliz. Nambon, claro, estava feliz. Nambon adorava muito papai e mamãe. A forte chuva lá fora continuava caindo torrencialmente. De repente, ouviu-se apenas um estrondo. Um enorme trovão soava acompanhado de relâmpagos. Atingiu de repente o nordeste da densa floresta. Nambon virou a cabeça atordoada para o céu distante. Nambon, entrecenta. Yeling temia que ela se assustasse. Bateu no lugar ao lado dela. Trovões assustam. O irmão vai te proteger. Nambon piscou, olhando para ele confusa. Por que os trovões assustam? Trovões são apenas resultado das nuvens no céu colidindo com cargas positivas e negativas. É simplesmente a forte vibração causada pela expansão do ar devido ao calor. É um fenômeno natural normal. Não assusta. Mas este trovão parece um pouco estranho. A última frase de Nambon foi murmurada baixinho. Sua cabecinha estava olhando para o céu. Não deveria cair por ali. Pela quantidade de chuva e a posição das nuvens. O raio não deveria ter atingido o chão. Deveria ter desaparecido no ar. Não deveria cair. Rumble! Nesse momento, outro trovão soou. Um relâmpago crepitante permaneceu suspenso no ar por meio segundo. Como antes. O trovão voltou a cair no nordeste da densa floresta. Entendi. Nambon se levantou de repente. Seus olhos estavam bem abertos. Seu dedinho apontou para a floresta do nordeste. Será que há algo ali que atrai o raio? Não. Se atingir, o ar será destruído. As flores, plantas e animais da floresta morrerão. Nambon não conseguia pensar em mais nada. Estendeu a mão, pegou o chapéu de folhas de bananeira que havia feito e colocou na cabeça. Saiu correndo diretamente do abrigo. Mas quando a pequena Nambon saiu correndo da casa na árvore com seu chapéu de palha, a árvore carnívora parou imediatamente. A casa na árvore que havia reforçado secretamente estava desmoronando. Yeling rapidamente tirou as roupas da mochila de Nambon. Metade apoiada em seu ombro. Metade estava no lobo vermelho do vento que queria seguir Nambon. O cheiro da roupa de Nambon acalmou a árvore devoradora de homens. Yeling respirou aliviado. Agora tinha tempo para pensar no que Nambon disse ao correr na forte chuva. Ali há algo que está atraindo raios. O que é isso? Como alguém se atreve a atrair raios nesta areia da morte? Do outro lado, Nambon corria descontroladamente pela chuva por 8 milhas. Ainda não tinha visto o que procurava.
mas viu várias pessoas que estavam esperando. Aqueles que ela vinha salvar como heroína. Só sob a chuva torrencial, havia 3 jovens enfrentando uma enorme piton preta e vermelha. Debaixo de outra árvore, havia um homem escondido. A serpente sacava sua língua vermelha sangue. Em seus olhos, frios como os de uma besta, só havia intenção de matar. E as espadas de 2 gumes nas mãos dos 3 brilhavam com um resplendor gelado. No momento em que ambos estavam prestes a lutar, cuidado! De repente, chegou uma voz infantil suave e doce.